Queridos irmãos, eu quero convidar a todos a que nós abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. Por que 1 Coríntios capítulo 15? Porque para mim é o texto da palavra de Deus que melhor explica a ressurreição de Cristo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uma aplicação aos crentes. É um pouco daquilo que nós acabamos de cantar, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Cristo Jesus vive, eu tenho uma genuína esperança para a vida, para a morte e para a eternidade. Eu quero ler do verso 1 ao verso 24, mas eu quero sempre encorajar você, leia todo o capítulo é maravilhoso, como toda a palavra de Deus, assim o é. Mas todo o capítulo 15 de 1 Coríntios nos fala acerca da ressurreição de Cristo e da aplicação desta ressurreição na vida da igreja, na vida dos crentes. Eu vou ler do verso 1 ao verso 24, em que diz assim a Escritura Sagrada: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Amém. Então, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nesse momento suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos esta porção da Tua Palavra, Senhor, e assim sermos edificados e termos a nossa fé fortalecida, ó Deus, por meio daquilo que o Teu Santo Espírito nos revela aqui diante de nós, a Tua Palavra. Por isso, ó Deus, vem falar ao nosso coração, nos abra a mente, o coração, para compreendermos esta porção da Escritura que acabamos de ler, bem como toda a mensagem da ressurreição. Desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós celebramos um dos momentos cruciais da fé cristã, sem a qual não existe o cristianismo.
O cristianismo ele está alicerçado, fundamentado na morte e na ressurreição física do Senhor Jesus. De modo que nós, como crentes, no seu nome, crentes em Cristo Jesus, estamos reunidos exatamente aqui para celebrar aquele que ressuscitou dentre os mortos. E Cristo Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, de fato ele nos conduz e nos dá uma genuína esperança. E como temos falado, uma esperança que o mundo não pode nos dar. Porque o que encontramos à nossa volta, no contexto do mundo em que nós vivemos, o que nós vamos encontrar é tão somente um contexto de morte. Contexto de morte sem esperança, sem perspectiva de uma melhoria, sem perspectiva do porvir. Tudo que nós encontramos fora de Cristo é desespero e engano. Mas quando nós olhamos para o conteúdo do Evangelho, cujo centro é a pessoa bendita de Jesus, nós encontramos uma genuína esperança. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo ele escreve esta carta aos Coríntios justamente para trazer a sanidade de volta àqueles irmãos que, por algum motivo, por alguma razão, talvez cercados de muitas heresias, eles estavam esquecendo fundamentos básicos daquilo que eles deveriam crer. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita, tanto a primeira como a segunda, mas muito mais a primeira, isto é muito mais evidente. Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios para tratar de problemas que aquela igreja estava passando. Problema de toda sorte que você possa imaginar, moral, litúrgica, problemas doutrinários, enfim, muitos e muitos problemas que aquela igreja estava passando. E pelo contexto que nós acabamos de ler dessa passagem, parece que uma das heresias e dos falsos ensinos que estavam chegando naquela igreja era o fato de dizer que Cristo não havia ressuscitado dentre os mortos, ou pior, havia mesmo uma ilusão de que a ressurreição dos mortos, isto é, dos crentes, já havia acontecido, e que talvez Cristo havia ressuscitado de uma outra maneira que não seria da forma física. Por isso que Paulo, então, ele gasta um bom tempo, ele gasta um capítulo inteiro, que é o capítulo 15, para contradizer aos falsos mestres que estavam trazendo este falso engano, este falso ensino ali à igreja do Senhor, enganando o povo de Deus, mentindo ao povo de Deus e fazendo com que, de fato, a fé em Cristo se tornasse mais uma fé paganizada, porque é isso que é a falta de crença na ressurreição física de Cristo. Nada mais é do que uma religião paganizada como outra qualquer. Paulo, então, ele escreve esta porção da Escritura para corrigir aos irmãos e para trazê-los de volta à sanidade, da simplicidade da fé do Evangelho de Cristo. Por isso, meus irmãos, esse texto nos ensina muito acerca da doutrina da ressurreição física do Senhor e como ela se aplica a nós como crentes. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã, de maneira muito breve, sobre o que a Escritura tem a nos dizer sobre a ressurreição de Cristo e como esta se aplica a nós crentes no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a primeira verdade que eu quero tratar com os irmãos aí é que a doutrina da ressurreição física de Jesus é parte fundamental do Evangelho de Deus. Podemos dizer que não existe Evangelho se nós não anunciarmos a ressurreição física de Jesus. Paulo tem essa preocupação aqui de apresentar o conteúdo completo do Evangelho de Deus àqueles irmãos. E é isso que ele começa dizendo a partir do verso 1 até o verso 4, e eu quero que nós leiamos novamente. Ele vai dizer exatamente isso, ele vai dizer: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la entreguei, a menos que tenhas crido em vão. E aí ele vai falar do conteúdo do Evangelho, verso 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho é exatamente isso. É a mensagem da ressurreição física do Senhor. E é interessante, irmãos, que desde os primórdios do cristianismo nós já encontramos falsas doutrinas entrando na igreja que queriam contestar a real, a veracidade e ressurreição de Cristo Jesus.
Muitos poderiam achar, ou que era exatamente o que estava acontecendo aí, que talvez a ressurreição de Jesus havia acontecido de uma forma meio que espiritual. Olha, irmãos, isso já estava acontecendo lá, no primeiro século. Lá no primeiro século. Imagina nós que estamos a 2000 anos de distância. Quantas vezes nós somos tentados a não crer nessa doutrina? Aqueles irmãos que estavam mais próximos do fato acontecido já estavam sendo contaminados por heresias que diziam que, na verdade, Jesus estava meio que vivo na memória da igreja, mas ele havia ressuscitado apenas espiritualmente. Paulo, então, ele começa a falar da historicidade e da veracidade da ressurreição física de Cristo. Ele vai dizer, a partir do verso 5 ao verso 8, olha aí comigo, no verso 5 ao verso 8, Paulo ele levanta aí testemunhas que comprovariam a ressurreição de Jesus. Diz aí que, após ele falar no verso 4 da ressurreição de Cristo, ele vai dizer que Cristo apareceu a Cefas, verso 5, apareceu a Cefas, que é o apóstolo Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, isto é, naquele tempo, é claro. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo, então, ele começa a elencar aqui uma gama de testemunhas, uma nuvem de testemunhas que podiam dizer: eu vi Cristo Jesus, eu estava lá no dia da sua morte, e depois eu vi ele ressuscitado, ele apareceu para mim. Quando Paulo escreveu esta carta, irmãos, a ressurreição do Senhor havia acontecido há apenas 20 anos atrás. 20 anos haviam se passado quando ele escreve essa carta. 20 anos. Por isso que ele chega ao ponto de dizer, olha, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo poderia talvez dizer nomes, e como eu costumo brincar, ele poderia dizer, sabe o irmão José lá da igreja da Judéia? Ele viu. Eu posso dar nomes, eu posso dar CPFs aqui, eu posso dar nomes, eu posso dar endereço de pessoas que vão afirmar categoricamente que viram o Senhor. Mas como já fazem 20 anos... alguns já partiram, alguns destes que viram, mas num grupo de mais de 500 pessoas, com certeza, muitas pessoas estavam vivas ainda, os apóstolos estavam vivos. Ele coloca aqui uma gama de testemunhas, ele chega ao ponto de dizer, eu mesmo vi o Senhor, eu sou uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, ele apareceu a mim também. De modo, meus irmãos, que a fé na ressurreição física de Jesus é uma realidade que nós podemos crer e comprovar historicamente. Nós não estamos falando de um fato místico, nós não estamos falando de uma realização espiritual, de algo que aconteceu nesse sentido. Uma das grandes pragas que permearam a igreja no início da sua história, no final do primeiro século, início do segundo século, foi o gnosticismo. O gnosticismo entrou pela igreja e contaminou muitas igrejas locais já naquele tempo. E uma das falsas doutrinas que dizia o gnosticismo era que Jesus ele não havia vindo com aparência, aliás, ele não havia vindo em carne humana. Ele não era um ser humano, mas ele tinha uma aparência de homem. O nome dessa doutrina chama-se docetismo, que vem do grego chamado dokel, que significa aparência. O docetismo, ele permeou boa parte de igrejas locais que diziam exatamente isso. Olha, Jesus, na verdade, ele não era um ser humano. Ele tinha uma aparência de homem. Então, quando a gente diz que ele ressuscitou, na verdade, ele nem morreu mesmo. É o espírito dele quem está por aí e quem está andando pelo meio da igreja, e a gente crê nisso. Meus irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma falsa doutrina, uma mentira. Já no tempo dos apóstolos, João, por exemplo, ele vai combater isso em 1 João capítulo 4, os irmãos não precisam ir lá, mas em 1 João capítulo 4, nos versos 1 a 3, na sua carta, João chega ao ponto de dizer, olha, aquele que nega que Jesus veio em carne, esse tal é do anticristo. Jesus, de fato, ele veio em carne. Jesus, de fato, ele era homem, reconhecido, como Paulo vai dizer, em figura humana,
de carne e osso, literalmente. E quando ele morre, ele tem uma morte genuína na cruz. Não houve um fingimento ali. Não nos enganemos e não sejamos tolos. Os romanos não crucificaram o espírito. Eles crucificaram, de fato, um corpo humano, que morreu em decorrência de todo o sofrimento que ele levou ali. E foi sepultado como qualquer homem. Foi colocado num sepulcro. E diz a palavra de Deus que este mesmo corpo ressuscitou. Este mesmo corpo físico. Uma das narrativas mais belíssimas que eu acho da doutrina da ressurreição de Cristo está lá em Lucas. Eu queria que você fosse comigo lá no Evangelho de Lucas, mas não desmarque esse texto aí. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, abra comigo, eu acho para mim um dos melhores textos assim que mais eu sou edificado com este ensino. Lucas capítulo 24, verso 36 até o 43. Lucas tem o cuidado de deixar claro que a ressurreição física de Jesus, porque de fato foi assim que aconteceu, é uma realidade. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 24, verso 36. É uma das narrativas da ressurreição de Cristo. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: Pai seja convosco. Olha só, irmãos, a partir do verso 37, eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. Eles achavam que estavam vendo o espírito também. Ele morreu um dia desse, só pode ter sido a alma dele que apareceu aqui para a gente. Mas, verso 38, mas ele lhes disse, olha que palavra maravilhosa de Jesus: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria que estavam admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que coisa maravilhosa, é corpo de verdade. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E como eles ainda estavam com a dúvida no coração, vocês têm algo de comer. Somente um corpo pode alimentar-se. Somente um corpo pode ingerir alimentos. E é isso que Jesus faz na presença deles. E Lucas vai dizer depois, no início de Atos dos Apóstolos, que assim o Senhor o fez por 40 dias. 40 dias ressurreto, o Senhor comeu na presença dos discípulos, esteve presente com eles. São estes que Paulo coloca na sua carta de 1 Coríntios 15. Eu poderia citar o nome de milhares de pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, negar a ressurreição de Cristo significa negar exatamente aquilo que é básico da nossa fé. Significa negar a fé genuína de um cristianismo que de fato há 2000 anos proclama a ressurreição de Cristo. Essa foi a mensagem fundamental dos apóstolos. Eles foram tão impactados pela ressurreição de Cristo que eles passaram a proclamar a ressurreição de Cristo a todos os homens. E mais, foram capazes de dar as suas próprias vidas por esse ensino. Eles não morreram em vão. Os apóstolos que morreram, que foram mortos, foram perseguidos, foram odiados, foram executados, morreram proclamando: Cristo está vivo. E por essa fé eu sou capaz de morrer, porque eu mesmo vi isso. Meus irmãos, nós estamos fundamentados numa fé, preste atenção nisso, que é histórica. Nós estamos lidando com fatos reais. A crença na ressurreição física de Jesus não é algo que a igreja inventou, não é algo que a igreja criou, não é algo que a igreja sustenta como um postulado doutrinário, teológico, simplesmente como fruto de uma religião paganizada. Nós estamos lidando com um fato histórico. É isso que nós estamos lidando, mais do que simplesmente uma doutrina. Não temos como negar a ressurreição física do Senhor. Cristo não ressuscitou em espírito, Cristo ressuscitou em carne.
e ossos, como ele mesmo diz lá. E é isso que nós celebramos. A verdade da fé cristã, ela não é mística, e nem é espiritualizante, mas ela é histórica. Como tudo aquilo que nós cremos, ela é histórica. Nós louvamos ao Senhor porque o nosso Deus é um Deus que ele adentra a história dos homens e ele age e se mostra na história dos homens, ele se revela da história dos homens. E não poderia ser diferente a ressurreição física do Senhor Jesus. Mas o nosso texto lá de 1 Coríntios 15, se você ainda está em Lucas, volte lá para 1 Coríntios 15, nos traz um segundo ensino acerca da ressurreição física de Jesus. A palavra de Deus nos diz aí que também, em segundo lugar, a ressurreição física de Cristo Jesus é o fundamento também de nossa futura ressurreição. É verdade, meus irmãos, que Cristo ele ressurge dos mortos, mas aquilo que acontece nele é algo que vai reverberar nos seus discípulos, é algo que vai acontecer também aos seus discípulos, e é a promessa de Cristo Jesus para os seus discípulos. Ele fala isso abundantemente nos evangelhos, mas no versos 20 ao 23 do nosso texto aí de 1 Coríntios 15, ele vai dizer exatamente isso. O Paulo vai defender essa ressurreição física também para os crentes. Ele vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Versos 21 até o 23, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, ou todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A crença na ressurreição de Cristo é o fundamento também para que nós também possamos dizer que um dia nós também ressuscitaremos dentre os mortos. É interessante porque Paulo ele está combatendo aqui exatamente esse falso ensino. Se você ler depois na sua casa, em 2 Timóteo capítulo 2, versos 17 e 18, já haviam homens perversos e pervertidos que deturpavam este ensino da palavra de Deus. Aliás, Paulo chega ao ponto de citar nomes lá em 2 Timóteo. Ele diz que Himeneu e Fileto, dois camaradas que faziam parte da igreja, estavam espalhando a heresia de dizer que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Nós, de fato, já ressuscitamos apenas espiritualmente e essa é a única ressurreição que nos espera. Não devemos aguardar mais nada. Era isso que esses homens, pervertendo a doutrina da ressurreição de Cristo, afirmavam a respeito dos crentes. Ou seja, você vai morrer e pronto, seu corpo vai apodrecer ali e ponto final. Paulo escreve aqui, irmão, sob a inspiração do Espírito de Deus, para dizer categoricamente um não, que não é assim que acontece. Pelo contrário, é exatamente o fundamento, a ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa própria ressurreição. Aqui mesmo no capítulo 15, no verso, por exemplo, de número 34, ele chega ao ponto de chamar a igreja à sobriedade, porque eles não estavam mais acreditando nisso. Ele vai dizer aí no verso 34, tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para a vergonha vossa. Paulo está chamando a igreja à sobriedade, porque aqueles irmãos estavam sendo contaminados por um ensino nefasto como esse, que não acreditavam mais na futura ressurreição. É esse o ponto que Paulo vai dizer aí nessas passagens que nós acabamos de ler, ao ponto de dizer, olha, se a nossa, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mais adiante ele vai dizer, olha, se não existe ressurreição de mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. E não nos resta mais esperança alguma. Percebe o que Paulo está dizendo aí, irmãos?
que tirar o fundamento da ressurreição física de Cristo, do conteúdo do Evangelho, porque faz parte fundamental do conteúdo do Evangelho, é tirar a nossa própria esperança, é tirar a nossa própria expectativa. Porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então realmente nós não temos o que esperar depois da morte, senão o inferno. Mas uma vez que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo vai dizer, esta promessa também é para aqueles que creem, de que nós não morreremos para sempre. Jesus falou isso abundantemente no Evangelho de João, por exemplo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 28 e 29, eu vou ler aqui. E o próprio Jesus, ele disse o seguinte, lá: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, isto é, a voz do Filho do Homem. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, esta maravilhosa doutrina, segundo versos 23 e 24 do nosso texto que lemos, se cumprirá na história quando Cristo Jesus voltar na sua segunda vinda. Todos aqueles irmãos que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados nos seus corpos. Deus vai reaver os corpos físicos dos crentes também. 1 Tessalonicenses 4, verso 17, de 13 até o 18, nos afirma esta doutrina, bem como também o Apocalipse nos fala abundantemente desta doutrina preciosa. Meus irmãos, a nossa ressurreição física, futura ressurreição física, é uma realidade que se dará na história também. Porque, de fato, assim como foi a ressurreição física de Cristo, nós também um dia ressuscitaremos dentre os mortos e teremos um corpo semelhante ao dele, ou como Paulo vai afirmar aí mesmo, acerca de corpo espiritual, um corpo que não morre mais, um corpo que não se corrompe mais, um corpo que não padece das mazelas, da consequência do pecado, de doenças, do envelhecimento, do enfraquecimento. Ou seja, irmãos, a Páscoa também nos lembra acerca disso. A Páscoa também deve nos trazer a memória de que a nossa esperança, uma vez alicerçada em toda a obra de Cristo Jesus, como nós acabamos de cantar, nós podemos crer no amanhã e na eternidade, sabendo que estamos seguros e que nós não permaneceremos no túmulo para sempre. Em certo sentido, o Salmo 16, que Pedro diz que se cumpre cabalmente em Cristo Jesus, porque de fato se cumpre nele, na vida dos crentes também é uma realidade. Não deixarás a minha alma na morte. Embora o meu corpo possa vir a ver a corrupção, isto é, apodrecer, tornar-se ossos, mas eu não ficarei ali para sempre, porque o meu Senhor não ficou no túmulo para sempre. Ele me garante que também um dia, e eu acho tão maravilhosa a palavra de Jesus lá em João capítulo 6, quando ele diz que os mortos em Cristo um dia ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, quando o Senhor da vida, aquele que venceu a morte, chamar os seus. Será uma chamada irresistível, os mortos sairão dos seus túmulos e sairão com seus corpos renovados, uma nova carne, um novo sangue, um coração humano, tudo voltará a funcionar, agora não mais com as mazelas do pecado, perfeito. Eu sei que para muitos podem dizer, mas como é que pode ser isso, pastor? As pessoas geralmente já me perguntaram, pastor, como é que vai ser a ressurreição daqueles que foram devorados por animais, e não tem mais nada, não tem nem osso para contar a história, né? Meus irmãos, isso não é nada para um Deus que criou o mundo a partir do nada. Isso não é nada para um Deus que criou o mundo quando nada existia, quando nenhum ser humano existia. Pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência aquilo que não existia. É muito mais fácil trazer à existência aquilo que um dia já existiu. É muito mais fácil. Para o nosso Deus não há limites. Nós louvamos a Deus porque a ressurreição de Jesus nos lembra esta genuína esperança, de que um dia nós também ressuscitaremos, e o túmulo não é o nosso destino final. Nosso destino final é a glória eterna com o Senhor, ressuscitados em nosso corpo, porque Ele vive, nós também viveremos. E por fim, em terceiro e último lugar,
Paulo ainda discorre ainda sobre a doutrina da ressurreição. E assim como todo o conteúdo do Evangelho, irmãos, a doutrina da ressurreição de Cristo e a promessa da nossa futura ressurreição, ou seja, como todo o Evangelho, deve ser um grande estímulo à vida cristã. Deve nos estimular a viver no tempo presente como crentes, ou seja, deve nos estimular a tudo aquilo que, uma vez crendo nesta doutrina, nós devemos viver uma vida que de fato glorifique a Deus e com todo entusiasmo e alegria, certos de que nós não estamos crendo numa mentira. Ele vai falar isso no verso 29 até o verso 32, eu sei que a gente não lê esse texto, mas olha aí comigo aí o versos de número 29 até o verso de número 32, ele vai falar aí sobre o fato de que a ressurreição de Jesus e a promessa de nossa futura ressurreição é um estímulo para nós vivermos no tempo presente a nossa vida cristã. Ele diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos aos perigos, a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, a que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui? Ora, meus irmãos, de outra maneira, o que se farão os que se batizam pelos mortos? Ele está dizendo assim: quantas pessoas são estimuladas a chegarem à fé em Cristo Jesus, crendo nessa doutrina? Se de fato Cristo Jesus não ressuscitou, e se de fato não há ressurreição de mortos, é melhor a gente fechar as portas da igreja, porque isso tudo é uma mentira. Não há motivo para nós nos reunirmos aqui, não há motivo para vivermos. É interessante que ele vai dizer aí no verso 31, ele diz aí: dia após dia morro, e eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Eu corro perigo dia após dia por causa dessa fé. Vocês acham, nas entrelinhas, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês acham que eu sou louco, que eu sou insano de ser preso, chicoteado, traído pelo meu povo, odiado pelo meu povo judeu, passo tantas coisas por uma mentira? Vocês acham que eu seria louco? É isso que ele está dizendo aí no verso 31 e 32. Vocês acham que eu sou louco de padecer tantos males como pregador deste evangelho, se eu não cresce, se eu não fosse testemunha disso? Daí ele diz: eu protesto, irmãos. Se eu sou preso, chicoteado, se fui perseguido em Éfeso, se me odeiam por onde eu passo, eu sei porque eu creio nisso, porque eu vivenciei isso tudo. Eu vi Jesus ressuscitado dentre os mortos. Eu vi tudo isso e eu testemunho a vocês que vale a pena sofrer por este evangelho. É isso que ele está dizendo aí. Vale a pena sofrer por este evangelho. E aquilo que vocês têm crido, ele está descrevendo nas entrelinhas aí, não é uma mentira. Se muitas pessoas, o verso 29 talvez é um dos mais difíceis de toda a Bíblia, né? De outra maneira, que se farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? É um dos versículos disputados que tem aí, que há uma grande discussão. Para mim é muito simples de entender. Ele está dizendo o seguinte: de outra maneira, o que se farão os que se batizam? O que é o batismo? É o rito de entrada na fé cristã. Por que tantas pessoas são estimuladas a entrarem na fé cristã? Porque creram na doutrina da ressurreição, porque creram nessa promessa de Deus. Então, se eles creram nisso e é uma mentira, então não tem sentido serem batizadas. Mas de fato, ele vai dizer, Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, em nenhum outro lugar se encontra uma promessa mais maravilhosa do que esta. Em nenhuma linha filosófica, em nenhuma linha religiosa paganizada. Nada pode nos estimular mais a vivermos por meio deste evangelho, senão a doutrina da morte
e da ressurreição de Jesus e da promessa que temos também da parte de Deus. Nós devemos ser estimulados, irmãos, não segundo a vontade do nosso coração, não segundo os estímulos emocionais que recebemos, né? A gente é muito movido por isso, né? Hoje eu não estou afim de ir para a igreja, não. De ir para a igreja, que é a coisa mais básica, né? Hoje eu não estou muito afim de acordar às 6 horas, para estar 6 horas da manhã na igreja, não estou muito afim disso, não. Meus irmãos, se o conteúdo do Evangelho não nos estimula a vivermos para esse Deus que nos salvou, nada mais nos estimulará. Nada mais. O Evangelho, todo o seu conteúdo, Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, a promessa da sua volta, a promessa de nossa própria ressurreição, isso tudo deve nos estimular a servir ao Senhor cada vez mais e mais, porque Ele já fez tudo por nós. Nós não servimos a Deus para receber alguma coisa da parte dEle, mas é porque nós já recebemos da parte dEle. É a resposta do homem com um coração grato por tudo aquilo que Deus em Cristo realizou em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. E eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: a ressurreição física do Senhor Jesus, reafirmar, é algo que nós, como igreja de Deus, nós devemos crer de todo o coração, de modo que o testemunho que a igreja tem para dar é um túmulo vazio. Não existem restos mortais de Jesus. Não existem ossuários contendo os restos mortais do Senhor. Por mais que os homens queiram procurar, 2000 anos estão tentando refutar isso. E ninguém consegue, e nunca vai conseguir, porque nós estamos lidando com um fato histórico. Não se trata de algo que simplesmente a igreja acredita nessa, a igreja criou de maneira mística essa doutrina. Nós estamos lidando com um fato histórico. Não existem restos mortais do Senhor. E isso, meus irmãos, já é motivo de sobra para nós servirmos a esse Jesus que venceu a morte, que está vivo, para nos colocarmos aos seus pés, para orarmos a Ele, para falarmos com Ele, para termos preciosa comunhão com Ele, porque Ele ouve as nossas orações, Ele nos atende, Ele está conosco. Isso já é motivo de sobra para vivermos uma vida piedosa ao seu serviço. Mas Ele não somente nos mostra isso, mas Ele promete a nós, assim como eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Essa extensão da ressurreição de Cristo a nós, isso é algo maravilhoso, irmãos. É um bônus que, de fato, nós devemos ser gratos ao Senhor constantemente, porque isso muda a nossa perspectiva da morte. Isso muda a nossa perspectiva da vida e da morte. Como dizia o reformador Martim Lutero, a morte agora ela pode nos morder e até mostrar os seus dentes, mas ela não pode mais nos devorar. Cristo Jesus foi quem devorou a morte ao terceiro dia. E assim a morte não nos deterá para sempre, de modo que quando eu olho para um texto como lá do Salmo 16, não deixarás a minha alma na morte, isso também se aplica a nós. Nós não estaremos para sempre presos à morte. Cristo Jesus já venceu. Nós estaremos lidando com um inimigo que já foi derrotado ali no terceiro dia. Queridos irmãos, isso tudo deve nos estimular a vivermos uma vida santa e piedosa ao serviço do Senhor. Uma vida que de fato glorifique o seu nome para o louvor da sua glória. Se outra coisa nos serve de estímulo, você está sendo estimulado de maneira errada para servir a Deus. Porque o que deve nos estimular a servir ao Senhor com toda alegria, com toda gratidão, com toda empolgação em nosso coração, não é outra coisa senão o conteúdo do Evangelho. É o Evangelho que deve nos motivar a isso, e nada mais. E o Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor por isso, né? Vamos orar.